Senhor, nesta manhã, eu quero declarar a bênção, a unção dobrada do Teu Espírito sobre a vida do Teu servo. Ministra sobre ele agora um espírito de excelência, para que o Teu ensino nesta manhã seja de mestre, e que ele receba do trono do Senhor a palavra rema, revelada, e que os nossos corações estejam abertos a receber aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, a paz do Senhor Jesus vai bem com vocês. Hoje nós vamos estar falando sobre o Rabi da Galileia. O que é Rabi? É mestre. Da onde que era? Da Galileia. Da Galileia para Jesus, teve uma época que Jesus, os fariseus, as pessoas que não gostavam tanto de Jesus, falaram que ele não tem um homem fazendo milagre, realizando milagres aí. Da onde que ele é? Da Galileia. Falar, poderá vir alguma coisa boa da Galileia? Por quê? A Galileia só tinha pessoas incultas, né? Só pessoas sem instrução. Da Bíblia não constava profecia nenhuma da Galileia. Assim, então, as pessoas logo já imaginaram e falaram, daqui não pode sair coisa alguma. E é exatamente de lá que Jesus trabalhou, que tratou, que Jesus fez 2/3 do seu ministério, todo ali na Galileia. Então nós vamos estar vendo um pouco hoje sobre o que ele fez ali na Galileia. Vamos lá. Jesus usou de toda a pedagogia para alcançar seus objetivos. Então, para a gente transmitir uma mensagem, primeiro você tem que comunicar aquilo que você está tentando passar. Por que muitos casais, às vezes, não conseguem se comunicar? Conversam, mas não se comunicam. Falam, mas não se comunicam. Ou seja, não consegue, um está falando, mas o outro não está entendendo, não está ouvindo, não consegue. Duas coisas, ou a mensagem não está sendo passada apropriadamente, ou o receptor não está recebendo a mensagem adequadamente. Jesus, ele conseguia passar esta mensagem às pessoas. Jesus, ele conseguia expressar o sentimento que estava no coração dele e as pessoas entendiam aquilo. Por isso que todas as pessoas queriam estar perto de Jesus, porque ele tinha a mensagem, conseguia passar a mensagem e as pessoas, melhor ainda, conseguiam entender a mensagem dele. Então ele tinha uma pedagogia. O que é pedagogia? Vem de duas palavras gregas, paidos, que significa criança, e agogé, que significa condução. Na realidade, pedagogia ou pedagogo, significa aquele que é o tutor, aquele que é o aio, aquela pessoa que conduz alguém até determinado. Na antiguidade, era aquele escravo que era responsável para fazer essa pedagogia. Ou seja, ele pegava uma criança de determinada idade e conduzia esta criança até os seus 12 anos, 13 anos, e dali para frente ele entregava essas crianças para os seus pais, sendo que até esse momento ele era a pessoa responsável por ela. Então o que é pedagogia? É alguém está pegando e ensinando para outras pessoas, conduzindo esta pessoa. Paulo escreve dizendo assim que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que fôssemos justificados. Olha só, mas depois que veio a fé, não estamos mais debaixo de aio. Ou seja, a lei foi essa pedagoga que ensinou as pessoas até que chegou a promessa, até que chegou o momento. O aio chegava a determinado momento, ele largava a criança. A lei, da mesma maneira, chegou Jesus, chegou a fé, então daí para frente ninguém precisava, ou seja, as pessoas agora já tinham algo superior. Então o entendimento deles agora seria diferenciado. Nessas pessoas, quando a gente olha, por exemplo, na antiguidade, antes de Jesus,
Não sei quantos de vocês, um dia eu estava ministrando aqui, até eu falei para vocês pegarem o filme que chama Alexandre o Grande. Um filme tremendo, um filme maravilhoso, um filme que traz um ensinamento, a gente conhece regiões, detalhe, de várias coisas, inclusive da Bíblia. O que a gente às vezes viu lá em Alexandre? Alexandre viveu em uma época que as pessoas, a Grécia era poderosa na cultura, poderosa na mente, poderosa nos ensinos, na filosofia. Na época de Alexandre, quem que vivia? Quase viveu ali Sócrates, viveu antes, Sócrates viveu antes um pouquinho, depois viveu quem? Platão, que foi aluno de Sócrates, e depois viveu quem? Aristóteles, que foi aluno de Platão. Quem foi o aio de Alexandre o Grande? Quem foi o tutor de Alexandre o Grande? Quem foi a pessoa responsável por pegar Alexandre e colocá-lo até na idade adolescente, já jovens, ficar todos os dias ensinando Alexandre? Quem foi? Aristóteles. Ou seja, alguém que pegou uma criança e foi cuidando dela, ensinando ela até que ela atingisse determinada idade. Então, assim, é o que Jesus fez. Às vezes nós aprendemos, mas será que Jesus, a gente tem uma ideia, uma falsa ideia, de que Jesus, ele parece que assim, do nada as coisas aconteceram para ele, e ele aprendeu tudo, sabia tudo, já chegou de um dia para o outro, sabendo todas as coisas, chegou de um dia para o outro já falando para as multidões, assim, e isso não foi dessa maneira. Jesus passou pelo momento de pedagogia, de ensino, preparo, de instrução, de sentar, de ouvir. Antes de nós falarmos alguma coisa, primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Ouvir, sentarmos, estarmos aprendendo, para depois nós estarmos ensinando. Introdução. Ser chamado de rabi era uma grande honra, cobiçada por todos os líderes judaicos. Jesus cuidou basicamente, irmãos, de duas turmas. Jesus teve duas salas de aula que ele teve. Ele teve uma sala de aula com 12 homens, 12 pessoas, e olha que não era qualquer um, era tudo fiozinho de ouro. Era tudo gente boa, era uma classe que talvez nenhum de nós gostaria de estar com ela. Era gente que falava que não traía. É gente que falava que não falava nada e traía. É gente que estava querendo derrubar os outros. É gente que tinha um pensamento, Senhor, esses camaradas estão atrapalhando nós, vamos orar aqui, para que eles vão ser mortos aqui agora, vamos fazer uma oração aqui de morte. Era essa turma que Jesus andava, a turma que ele ensinava, era a turma que ele tinha prazer em estar ensinando. Agora ele andava também com as multidões, ou as multidões andavam com ele. Mas o que as multidões queriam? O que as multidões queriam? Somente as bênçãos. Ou seja, as multidões queriam os seus próprios interesses. As multidões não queriam saber de Jesus. As multidões não queriam aprender, não estavam preocupados. O que Jesus estava ensinando? Mas que coisa bonita que ele fala. Mas eles não queriam isso. Eles queriam saber se Jesus ia multiplicar mais pães. Eles queriam saber se Jesus ia curar os enfermos da família deles, que eles levavam. Eles queriam saber se Jesus ia estar, esse aqui é leproso, se Jesus vai cuidar, se eu vou ficar livre desse aqui da minha família. Esse aqui está há tantos anos que eu estou cuidando dele num lugar aqui na cama, direto. Então vou levar lá, ver se Jesus cuida e eu fico livre dessa peste aqui, arruma alguma coisa, ver se Jesus dá conta. Esse aqui está endemoniado, ninguém dá conta, só vive preso em corrente ou solto. Vamos ver se Jesus tem alguma coisa. Isso era o pensamento que as multidões tinham, diferentemente dos discípulos. Aqui diz que ele revolucionou a humanidade com seus ensinamentos, pois ele era o quê? Mestre. João 13:13 diz assim: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Vamos lá.
aos métodos didáticos de Jesus. Primeiro método que Jesus, não o primeiro, um dos métodos que Jesus usava, discursos. A maioria das vezes ele era proferido aonde? Junto às multidões. O que é um discurso? Discurso é o que eu estou fazendo aqui agora. Somente uma pessoa fala e ninguém mais para, questiona, ninguém entra no meio, interrompe e faz alguma coisa. Isso é um discurso. É quando Jesus estava falando normalmente às multidões. Então ele chegava e começava, isso que a pastora Marisete leu aqui, no início da nossa revista, foi um discurso. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando, aproximou dele os discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados isso, bem-aventurados isso, bem-aventurado aqueles, bem-aventurado aqueles. Isso ele estava fazendo o quê? Estava fazendo uma retórica, um discurso. 2. Um outro método que Jesus usava, era o método de quê? Das perguntas. Normalmente, olha só, normalmente depois que ele ensinava para o povão, para as multidões, depois que ele falava para 5.000 pessoas, você imagina, nós estamos aqui, sei lá, que a igreja cheia, 1.000 pessoas aqui, 1.000 pessoas eu usando um microfone, usando todos os recursos e tecnologia. Agora imagina Jesus falando para 5.000 pessoas. E olha que a gente está aqui falando com o microfone, tem uns conversando aqui, outros conversando ali, outros fazendo aqui uma coisa, outros fazendo outra. Agora imagina uma multidão de 5.000 pessoas. Os da frente, os mais da frente, ouvindo, prestando atenção. Os discípulos mais chegados, com os ouvidos atentos, não querendo perder nada. Os mais lá do meio, mais ou menos. Os lá do fundão, não escuta nada, já que eu não escuto nada mesmo. Vamos fazer aqui, jogar uma partidinha de 2 ou 1 aqui, um truquezinho aqui, né? Jogar um dadozinho aqui, e vamos conversar, vamos ver o celular, ver o que está passando as notícias aqui do mestre da manhã, e vamos ver. Então era dessa maneira. Então assim que ele terminava, ele chamava os discípulos para perto, e os discípulos iam. Aí ele trazia os ensinamentos mais diretivos. Aí ele, ao invés de falar por parábolas para os discípulos, ele falava pessoalmente, falava olho no olho, dizendo para cada um deles as verdades do reino espiritual, sem nenhum pano de fundo. Mas ele falava, por quê? Porque eles queriam aprender. A Bíblia diz assim, para que jogar pérola aos porcos? Jesus lançava, mas as palavras, quem queria estava perto dele. Aí sim, ele não estava lançando pérolas, mas ele estava lançando ensinos, ele estava fazendo discípulos, ele estava sendo um professor, ele estava sendo rabi, ele estava sendo um mestre por excelência. Eu coloquei aqui que Jesus aprendeu esse método muito cedo. Olha só como que eu entendo isso. Eu coloquei um verso aqui, Lucas 2,46, diz assim, e aconteceu que passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, fazendo o quê? Ouvindo-os e interrogando-os. Então Jesus, ele aprendeu e gostava de aprender desde muito cedo. O que é essa questão de pergunta? Então ele aprendeu o método de perguntar. O que era esse método de perguntar? Era o método socrático, ou seja, que na sua revista tem uma palavra aqui que também parece um palavrão, mas é descrita como maiêutica. Era um método socrático, que Sócrates usava para fazer os seus discípulos falarem, ou fazer com que eles pensassem diferente. O método da maiêutica é como você fazer alguém parir. Às vezes a pessoa não quer, mas ele vai sendo apertado, até que ele tem que soltar alguma ideia. A primeira coisa que esse método socrático fazia, e Jesus usava isso muito bem também, primeira coisa, a pessoa, ele expunha a sua ideia, como nós estamos fazendo aqui, expondo uma ideia às vezes. E no segundo plano, no segundo passo, aquela ideia, ela tinha que ser
confrontada ou discordada. A pessoa tinha que ser obrigada a raciocinar. É isso que nós, cristãos, nós temos que fazer. Nós temos que aprender a raciocinar. Não é simplesmente porque eu estou falando uma palavra aqui, que você tem que achar que esta palavra é 100% certa. Ah, não, mas ele é pastor, ué. Mas o homem é pastor, está lá em cima, certo? Está lá em cima falando, é porque tudo que ele fala é 100% correto. E na verdade até pode ser 100% correto, pode até ser. Mas nós não temos que, às vezes, receber aquilo sem pensar. Qual que é a razão da nossa fé? Jesus questionava as pessoas. Ele fez andando as pessoas falavam muito dele. E um dia ele questiona os seus próprios discípulos. Fez os discípulos pensarem. Fez eles pensarem diferente. Jesus perguntou para eles assim, cada um deles sabia o que Jesus às vezes estava fazendo, o que queria, qual que era o papel de Jesus, um curador, um profeta, um homem que veio da parte de Deus, um homem que tinha os poderes de Deus. Mas Jesus falou assim para eles um dia, o que dizem os homens que eu sou? Opa, obrigou a pensar, obrigou a fazer alguma coisa diferente. Quem diz os homens que eu sou? Bom, para mim saber quem que diz, primeiro eu vou ter que pensar. O que você acha que Jesus é? Rapaz, será que é isso mesmo? Você tem o seu pensamento. Às vezes nós temos um determinado pensamento. Bom, eu penso assim. Eu penso sobre predestinação assim. Eu penso sobre... Calvino pensou desta maneira. Será que Calvino estava errado? Ah não, mas os pastores falam tanto na igreja que calvinismo é a predestinação por predestinação errada. Mas tudo bem, eu concordo que está errado. Mas errado por quê? Por que você acha que isso está errado? Jesus perguntava para as pessoas, o que é? O que diz o homem que eu sou, então? Ah, Senhor, uns falam assim, e ele com pensamento lá no coração dele. Muitas pessoas estão falando que o Senhor é profeta, que o Senhor é um homem que veio, parece que é um espírito que veio lá de trás, parece que o Senhor é João Batista. Tá bom, depois que fez todo aquele apanhado geral, eles pensaram, discutiram sobre aquilo, Jesus os leva a pensar novamente. E vocês? O que vocês acham disso? E faz o silêncio. Alguém tem que falar. Você imagina numa sala, igual nós estamos aqui numa sala, eu faço uma pergunta e fico quieto, fico calado. Um olha para um lado, olha para o outro. Isso parece que não é comigo. Alguém vai falar. O que era esse método? Era um método que Sócrates usava, a maiêutica. Ele ia infligindo na pessoa, até que ela falava, saísse de dentro dela alguma opinião, formada ou não. É igual o curso de inglês que nós estamos fazendo, coisa luta. Irmão, depois de certa idade, depois que a gente passa dos 30 anos, é mais difícil de aprender. E nós estamos lá aprendendo inglês, não pode traduzir, mas não pode, o professor já fala assim, ó, negativo, lá no quadro está assim, don't speak português. Não fala português aqui de espécie alguma. Então ele vai te obrigando, vai te espremendo, até que você tem que falar alguma coisa, tem que sair alguma coisa, certo ou errado, sai. Ele fala muito bem, acertei? Não acertou, mas falou pelo menos. Vai chegar lá, fica tranquilo. É assim que isto acontecia, então. Vamos mais para frente. Debate. Jesus foi confrontado por todo tipo de pessoa. Primeiro tipo de pessoa que foi confrontado foi por quem? Os fariseus, depois saduceus, escribas e sacerdotes. Ou seja, pegou a linhagem inteira e foi confrontado por cada um destas pessoas aqui. Eu, particularmente, acho
o método mais difícil é você fazer debate. É como se eu estou ministrando uma aula aqui para vocês, e abro, estou falando sobre determinada coisa, e abro, alguém gostaria de fazer uma pergunta? E no meio de todos aqui da multidão, alguém levanta e com sabedoria faz uma pergunta daquelas intrigante, que você fala, gente, podia cair um raio na cabeça desse caboclo aqui agora, nesse momento. Por que é mais difícil? É porque quem está fazendo o debate, ele tem que estar altamente dominando o assunto. Ele tem que dominar o assunto, senão ele não pode fazer isso. Porque se ele fizer isso, a primeira oportunidade que tiver, ele vai ser envergonhado. Ali aonde ele está. Então o método de debate, que Jesus gostava muito desse método de debate. Chegaram para ele um dia, lá, e a roda como essa aqui, grande, né? Onde ele estava, era gente grande. E ele estava na roda ensinando, a Bíblia diz que ele estava no templo ensinando, e as pessoas rodeando Jesus de todos os lados, a multidão, e eles trouxeram de todos os jeitos, ali, arrastando ali pelos cabelos, eu acho, uma mulher, e pegou esta mulher, abriu-se a roda, olha só, é método de debate. Abriu-se a roda e eles trouxeram a mulher e jogaram a mulher lá no meio da roda. Todas as pessoas ficaram olhando. E alguém dos engraçadinhos, dos bonitinhos, que só queria o bem de Jesus, disse assim, em bom e alta voz, diz assim, Jesus, esta mulher foi pega em um ato de adultério. Ela foi pega no ato lá, ó, pelada em cima da cama com um caboclo. Trouxemos ela aqui, vestimos aqui, às vezes nem vestiu roupa direito na mulher. E levaram a mulher e jogaram no meio da roda. Ela foi pega no ato de adultério. E aí eles explicaram direitinho o que era o ato de adultério. Só para ajudar Jesus. Falar, Jesus, porque na lei de Moisés fala que esse tipo de situação, a pessoa deve ser morta apedrejada. E a mulher escutando a conversa. E todo mundo olhando para a mulher. Eu conhecia, sabia, ela tinha jeito. Nunca me enganou. Mas o caboclo, o homem que estava adulterando, não trouxeram. Do tanto que foi a rapidez do negócio que eles queriam pegar Jesus. Por que não trouxeram o homem também? Tinha que morrer os dois, não era só a mulher, eram os dois. Senhor, a lei de Moisés fala que ela tem que morrer e tem que ser apedrejada. Aí com o debate. Me diga uma coisa, Jesus, o que o senhor acha disso? Aí, Jesus, que pergunta, no meio da multidão, o que o senhor acha disso? Se Jesus, inadvertidamente, como a maioria das pessoas faz, para responder sem pensar, ele falasse assim, não, a lei é lei, é lei, está na lei de Moisés? Está. O que a lei falou mesmo? Tem que morrer, então mata. Se a lei está dizendo, mata. O que Jesus ia estar sendo? As pessoas iam pensar, mas esse cara não tem misericórdia nenhuma. O homem parece que não tem sentimento, parece que não tem nada no coração, é assim, nu, cru, e a multidão esperando uma resposta de Jesus. Se ele respondesse que tinha que matar, a mulher ficava mal. E se ele fala assim, não, que é isso, gente? Coitadinha da mulher, quantas vezes que ela foi pega? 3. Essa é a terceira. Tadinha da mulher, gente, não faz isso com ela não. Deixa a mulher, olha, ela tem uma carinha, parece que é boa. Ela tem um jeitinho que
Se sapeca, mas parece que vai dar certo. A gente espera, vai dar certo no final. Se ele fala, não, não mata a mulher, não. Deixa, coitado aí, que um dia vai dar certo. As pessoas iam falar, uai, mas o que é isso? Ele vem, fala que é de Deus, que é da parte de Deus, mas a lei de Moisés está mandando, ele está indo contra Moisés, uma lei que é da parte de Deus. Ou seja, todo jeito que Jesus respondesse, ele estaria em apuro tremendo. O que ele fez? Não respondeu rápido, não respondeu depressa, não respondeu precipitadamente, a multidão esperando. Agora, eu quero ver. E uns fazendo aposta. Eu aposto que é para matar. Não, eu aposto que vai soltar a mulher. Ele agacha, quietinho, começa a fazer uns rabiscos ali no chão. A Bíblia diz que a multidão insistentemente, eu até ouço eles falar, e aí Jesus, o que o senhor acha? O senhor não respondeu ainda? O povo está escutando aqui, está esperando o senhor responder, até agora o senhor não respondeu o que é? E Jesus continua escrevendo. A Bíblia diz que ele para de escrever, olha para a multidão, olha para as pessoas e diz, aquele que não tiver pecado, a pedra está aqui, atire a primeira pedra. Isso foi o quê? Um método que Jesus usou, usando sabedoria, um método de debate, mas um método de sabedoria. A Bíblia diz que todas as pessoas foram saindo uma a uma. Não acusou a mulher, não acusou Jesus, não acusou Moisés, Jesus não foi morto, não foi pegado no laço, e as coisas terminou bem, e ele disse para a mulher, mulher, vá e não peques mais. Ou seja, ele trouxe o ensinamento para as pessoas, trouxe o ensinamento para a multidão, e trouxe o ensinamento para aquela mulher que estava. Quantos estão entendendo? Diga amém. Outro método, dramatização. O que é a dramatização? É a reprodução de um fato histórico, de uma cena do cotidiano ou de uma obra escrita. Exemplo, a ceia e o batismo é uma das dramatizações que Jesus usava. O que é a ceia? O que é ceiar? É um método que Jesus usava, um método de perguntas e respostas, né? O que era a ceia, irmãos? Agora eu estou perguntando para vocês. Abri o debate. O que era a ceia? Não é. Também o que o pastor falou? Comunhão. Mas ceia é o quê? Gente, vamos cear. Gente, está na hora da ceia. Lembra de Natal? Pronto. Lembra do Natal? 24 de dezembro, você está reunido com a sua família. Peru. Colchona de peru. Peito de tender. Porco assado. Crocante. E você fala, gente, está na hora da ceia, vem comer. Isso é ceia. Ou seja, é algo que Jesus fazia uma dramatização, ou fazia um teatro, fazia alguma espécie para as pessoas entenderem. O que é a ceia? Ele pega a ceia, um instrumento de comida, pão e vinho, pão e suco. As pessoas entendiam, porque todos iam para a ceia, quando eram convidados a ir para as ceias, levavam coisas, levavam pernil, levavam porco, levavam galinha, levavam tudo para comer em conjunto, os irmãos. Mas Jesus está dizendo agora, ele usa de um método diferente, ele pega um pedaço de pão e diz agora, este aqui é o meu corpo que é partido por vós, toma o suco e fala, este é meu sangue. As pessoas ficam, gente, o que é isso? Que coisa diferente. As pessoas tinham que pensar, abrir o coração, abrir a sua mente. A Bíblia diz que não se coloca vinho novo em odres velhos. Isto é o quê? Isso é o quê?
Isso é a maneira de fazer as pessoas abrirem o coração. Qual que é a maior dramatização que eu acho que Jesus fazia para as pessoas? Abrir a mente das pessoas. Qual que é a maior dramatização que Jesus fazia para abrir a mente das pessoas e ensinar o que ele queria ensinar? Tinha alguém que estava cego, olha para mim, alguém estava cego, vê se alguém não presta atenção num negócio desse. Vê se alguém não aprende. Alguém cego, Jesus vai lá, cospe no chão. Imagina aquela meleca. Jesus cuspindo, vai lá, passa o dedão naquele trem, junta aquela massinha, e o povo olhando. O cego não está enxergando. Se está enxergando, ele não deixa fazer aquilo. Ah, mas não deixa mesmo. Está lá, Jesus pega aquela coisa, aquela gosma, e taca na cara do cego. Esfrega aquilo na cara do cego. Esfrega no olho do cego. E fala, agora você vai e lava, que você vai ser curado. Gente, era muito mais fácil. Pegar um copo d'água, alguma coisa, tacar o dedo no olho dele, falar, está curado. Mas ele vai lá e faz isso para quê? Não era simplesmente para se mostrar, mas para fazer as pessoas nunca mais esquecerem daquilo que foi feito. Isso, para mim, é um dos milagres de Jesus, é o maior método de dramatização que ele achava de chamar a atenção das pessoas, para o que ele fazia e para a mensagem que ele queria ensinar. Amém? Jesus, imagina isso aqui, pega alguém com os pezão sujos, numa ceia, gente falando assim, eu quero ser o primeiro no reino dos céus. Quando o Senhor chegar lá no céu, deixa um lugar para aqui para meu filho, do lado direito, e o outro do lado esquerdo. Gente falando de autoridade, de posição, de domínio. Jesus falando de uma coisa, os discípulos entendendo outra diferente. E está na ceia, próximo já da morte de Jesus. A Bíblia diz que eles estão reunidos lá numa ceia. Jesus arranca ali sua roupa, veste com uma toalha, cinge com uma toalha, pega uma bacia de água, agacha e vai pé por pé, um por um daqueles homens. Imagina se isso não fica impregnado na cabeça daqueles homens. Por que Jesus fez isso? Pedagogia, ensino, diferenciado. Nunca mais aqueles homens iriam esquecer uma lição sobre humildade, porque eles nunca tinham visto aquilo. Como que eu quero ensinar alguma coisa para alguém? Quando eu quero ensinar alguma coisa para alguém? Quando eu quero ensinar para os meus filhos? Quando eu quero ensinar para minha esposa? Quando eu quero que ela me entenda? Principalmente para os meus filhos, eu nunca vou ficar brigando com eles, falando as mesmas coisas. Nós, pais, principalmente, nós temos o péssimo defeito de todas as vezes que os nossos filhos fazem alguma coisa errada, nós falamos as mesmas coisas para eles. As mesmas. Se eles tiverem 13 anos, 12 anos, 14, 15, 17 anos, eles já vão estar sabendo todas as palavras que nós falamos para eles a respeito quando eles erram um determinado assunto. Antes de nós abrirmos a boca, eles já vão estar sabendo o que vai vir dali. Estou certo ou estou errado? Aí eu quero passar uma mensagem diferente para ele. Ele mexe, vamos lá, vamos extrapolar. Você é crente e ele está lá no carnaval. Está lá no fundo do carnaval. E ele chega de noite, você faz o quê? Vem cá, meu filho. Você sabe que Deus não gosta disso, que Deus não aprova isso. Ele vira as costas para você, você começa a apelar. Você sabe que as pessoas que fazem assim, você sabe para onde que vão. Ele não te ouve. Você fala assim, você sabe que o inferno está cheio de gente desse tipo de pessoa. E você vai apelando, vai perdendo a classe. Ele sabe tudo que vai estar saindo da sua boca. Mas você quer passar uma mensagem. Qual a mensagem você quer passar? Meu filho, eu te amo e eu não quero que você pereça. Essa é a mensagem que você quer passar para ele. Mas você não consegue. Nós não conseguimos às vezes.
Qual que seria a melhor coisa? Não falo que isso é regra, é claro que isso não é regra. Estou pensando numa situação qualquer. Uma situação qualquer. Ao invés de nós pegarmos e darmos aquela bronca terrível, arrancar o cinto. Você sabe o que é isso aqui? Você sabe para que serve isso aqui? Minha mãe era desse método. Minha mãe usava muito esse método. E ainda está batendo papo. Tanto você está aí em cima agora. Tanto que funcionou. Mas qual que seria uma coisa diferente, se você quisesse falar isso para o seu filho, para a sua esposa, alguma coisa diferente, que você nunca fez, nunca falou? Talvez você nunca abraçou o seu filho de uma maneira, às vezes ele está lá no pecado, está no pó, e chega em casa, bêbado, alcoolizado, sei lá, estou extrapolando aqui. Ao invés de você dar aquela dura geral, você pegá-lo e fazer algo que nunca fez. Abraçá-lo, deitá-lo, dar um banho, amar, deitar com ele na cama, fazer alguma coisa diferente. Não estou falando que isso é regra, não. Eu estou dando um exemplo aqui qualquer. Ou seja, isso nunca mais vai sair da mente daquela pessoa. Esse era o método usado por Jesus. Quando eu quero passar alguma coisa, eu tenho que passar isso de uma maneira diferente. Tantos estão me ouvindo? Diga amém. De onde vinha a bagagem de Jesus? De onde que vinha a bagagem? As fontes, os recursos didáticos de Jesus, de onde é que vinham essa bagagem? Lucas 3:23 diz, Jesus tinha cerca de quantos anos? 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli. Na lei de Moisés, em Números, no capítulo de número 4, no verso 3, e todo o capítulo de número 4, ele fala de algumas regras para que alguém pudesse assumir um ministério que fosse. Alguém que pudesse ocupar a posição de autoridade, desde que fosse um levita, desde que fosse um sacerdote ou um sumo sacerdote. Tinha algumas coisas, algumas cláusulas a se cumprir. Não poderia ser qualquer pessoa. E uma destas cláusulas que existia lá em Números, que você vai ler depois, vai dizer o quê? Da idade de 30 a 50 anos deverá ser o homem que quiser fazer isso. Ou seja, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Quantos estão entendendo? Diga amém. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então, ele como sumo sacerdote, ele não poderia de maneira alguma. Por que Jesus não começou o seu ministério com 25, 24, 23, 22, 20, 18, 17 anos? Eu vi aqui, que dia foi? Quarta-feira, Eduardo falando aqui, né, pastor Eduardo falando aqui, que depois de algum tempo, ele entendeu que ele não poderia ter assumido um determinado cargo de diretoria nacional, aonde ele trabalhava, porque a mulher falou para ele assim, você tem todas as qualificações, mas te falta uma coisa. Te falta o quê? Maturidade. Por que Jesus não assumiu antes? Por que Jesus não começou antes o seu ministério? Porque na lei de Moisés, em tudo, falava que um homem, somente a partir dos 30 anos, era considerado um homem maduro, que poderia assumir esses cargos. Então, e o que Jesus ficou fazendo? Pastor, não sei. Jesus ficou o quê? Aprendendo, se especializando, estudando, buscando de Deus, orando, jejuando e fazendo todas as coisas. Jesus não ficou dormindo, não ficou deitado, não ficou sem fazer nada, ficou trabalhando com seu pai, ficou fazendo as coisas, mas ficou o quê? Se preparando. Tem uma coisa que acontece na nossa vida, preste atenção. O nosso sucesso, o sucesso em qualquer área da nossa vida, eu nunca me esqueço disso. Lembro até a representação que um homem de Deus, um pastor, fez um dia. Ele disse que o nosso sucesso, isso nunca saiu, por quê? Porque foi uma representação, um método usado por ele. Que o meu sucesso vai acontecer quando ele encontrar a oportunidade certa
e vai acontecer quando eu estiver preparado. Ou seja, o sucesso acontece quando a oportunidade mais o preparo chegarem juntos num local. Quando é que Deus vai abrir a porta para você em determinadas coisas? Quando é que Deus vai abrir um emprego novo para você estar ganhando aí 20 mil reais? Ah, pastor, no dia que eu, sei lá, no dia que eu, não vou nem dar exemplo. 20 mil que você quer ganhar, quando é que isso vai acontecer? Vai acontecer, você está preparado para isso? Você se preparou para isso? Deus abre as portas para mim. Se Deus abrisse a porta hoje, você estaria preparado? Um dia Deus vai abrir a porta. Mas no dia que Deus abrir a porta, esta oportunidade, você tem que estar juntamente com o preparo. Ao que você assumir aquilo, ninguém vai te derrubar, ninguém vai puxar seu tapete, ninguém vai conseguir tirar do seu lugar, porque no lugar que você foi colocado, foi Deus que te colocou, e no lugar onde que Deus te colocou, Ele vai te manter lá, porque você é a pessoa mais preparada que Ele tem para aquele lugar ali. Quantos podem dizer amém? Algumas coisas aqui. Recurso didático de Jesus, 2.1.1. Quais os outros recursos que Jesus usava? Olha aqui. No livro de Gênesis, ele usava as Escrituras. Jesus sabia a palavra de Deus. Ele entendia, conhecia toda a Bíblia. Ele entendia todo o Pentateuco, conhecia de todas as leis, além do Pentateuco também. As Escrituras, em Gênesis, olha Jesus citando Gênesis aqui. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Isso é Jesus citando Gênesis. Jesus citando Abraão. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Jesus citando aqui Sodoma e Gomorra no Antigo Testamento, e o que aconteceu? Em verdade vos digo, que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Vocês lembram aqui que Jesus disse aqui também, o dia que eu preguei aqui, o que Jesus trouxe na lembrança do povo? Quem estava aqui? Lucas 13, 5, 2, parece. Dizendo o quê? Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Aliás, só para pensar, vocês estão lembrando da mulher de Ló? Tem que lembrar da mulher de Ló, porque Jesus falou para lembrar da mulher de Ló, né? Então, ele cita aqui, porque ele tinha conhecimento do que aconteceu. Ele cita também Daniel, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Cita Isaías, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. Cita Jonas, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão do profeta Jonas. Ou seja, se você vai ver Jesus citando toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento. Por quê? Porque ele conhecia o Antigo Testamento, conhecia a Bíblia. Uma das recursos que ele usava era a palavra de Deus. Lá com o diabo, Satanás, lá no deserto, o que Jesus usou? Usou o quê? A palavra de Deus. Lá está escrito, está escrito, está escrito. O mundo natural é o que Jesus usava também. Diz assim em Mateus 6, 28. Ele usando o mundo natural. Mateus 6, 28 diz assim: e quanto ao vestuário, por que andais solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. O que é isso? Porque Jesus via, Jesus conhecia estas coisas, então que ele entendia. Jesus nos dava exemplo da natureza, por exemplo, a parábola da ovelha perdida, fala da alegria quando um pecador se arrepende. Então ele usava as coisas que estava caminhando, ele estava indo pelas estradas, via uma ovelha, falava das ovelhas perdidas, via uma outra coisa, falava daquilo que estava, via alguém sendo machucado e falava daquilo, porque eram as coisas do cotidiano. Qual que é a melhor mensagem? Às vezes nós falamos assim, mas eu não tenho testemunho nenhum. Eu fui criado num lar cristão.
Eu não tenho testemunho. Testemunho bom é quando matou 20 e fez não sei quanto, roubou não sei quantos bancos, assassinou, levou 30 tiros e está na igreja hoje glorificando a Deus. Não. Testemunho bom, bom mesmo, é o nosso testemunho, o meu testemunho, o seu testemunho, quando alguém olha para nós e vê Cristo na minha vida e vê Cristo na sua vida. Não importa o que você foi, deixou de ser, o importa é o que você está sendo hoje. O que importa para Cristo é o que você está produzindo hoje. Então ele olhava para as coisas e entendiam isso. Vamos mais. O cotidiano, olha aqui quais os cotidianos que Jesus usava. Ele vê um casamento que falta vinho. Ele vê um casamento que falta vinho e ele usa desse argumento aqui para chamar a atenção das pessoas. Só para você entender, a título de curiosidade, por que Jesus fez aquilo? Jesus estava num casamento, acabou o vinho. Onde que Jesus pediu para o vinho acabou, seria um fiasco, um desastre. O que Jesus pediu para os mestres de salas trazerem? A água, as talhas. Mas que talhas que eram essas? Quais eram estas talhas? É aí que são a diferença do nosso aprendizado. É aí que faz a diferença aonde nós aprendemos e aquilo que nós falamos de diferente. Para as pessoas abrirem a mente. Aquelas talhas não eram talhas comuns, não eram talhas convencionais. Eram as talhas que Jesus pediu todas. Olha como que Jesus é tremendo. Ele mandou trazer as talhas e usou de um milagre para trazer um aprendizado na vida das pessoas. Eles trouxeram as talhas. Que talhas que eram aquelas? Eram as talhas que quando os convidados chegavam, estava perto da Páscoa, também era outro ritual que teria que fazer e usava as mesmas coisas. Quando as pessoas chegavam na casa, a primeira coisa que elas tinham que fazer era se purificar. Elas tinham que lavar as suas mãos. Então, elas tinham, aquelas talhas serviam para quê? Para colocar a água, e as pessoas chegavam, tinha uns tanto que derramava água na cabeça, lavava a mão, lavava a pele, lavava tudo. Por quê? Os judeus eram um povo considerado um povo que se achava limpo em todas as coisas. Então, para ele comer, se ele não lavasse as mãos, só para você entender, se ele não lavasse as mãos antes de comer, era como se ele tivesse dormido com uma prostituta e não tomado banho. Era assim o sentimento que o judeu sentia. E Jesus, querendo usar disso, o que que fez? Traz as talhas, enche as talhas d'água. O que que sobrou na casa agora? De talha? Nada. Todas as talhas agora estão cheias de vinho, lotada de vinho. As pessoas que agora chegavam para a festa, elas não iam ter aonde lavar as suas mãos. A pessoa agora ia ter que escolher. Ela ia ter que escolher se ela queria festejar, se ela queria fazer parte da festa, ou se ela continuaria com o cerimonial, aquilo que Jesus queria acabar com o cerimonial. Elas agora tinham que escolher se elas queriam participar da alegria ou se elas ficavam repletas ali às leis dos homens e os costumes dos homens. Então Jesus, com aquele modo, ele ensinou duas coisas: ensinou o milagre e ensinou também que nós devemos escolher na nossa vida, se nós queremos ser participantes da alegria, tirar do nosso coração o ritualismo, tirar do nosso coração as coisas simplesmente que continuam todos os dias do mesmo jeito e nós não conseguimos olhar de outra maneira, ou se nós queremos encher o nosso coração de alegria, de paz e de gosto e passar e superar os obstáculos e continuar em frente. Quantos estão entendendo? Diga amém. Ele usou a mulher que varre a casa e usou um cortejo nupcial. Ele usava estas coisas para as pessoas entenderem, mas a criatividade. O que é isso aqui? Jesus usava criatividade. O que é isso aqui? Isso aqui é o quê? Uma casa.
que está faltando nada, não? Diga comigo, isso aí é uma mensagem. Mensagem. Aquilo ali é uma mensagem. Uma mensagem que está faltando alguma coisa. Para mim passar uma mensagem para você entender, você tem que entender ela de modo diretivo, e ela não pode faltar algumas coisas. Numa mensagem, numa pregação, numa conversa, tem que ter algumas coisas, e uma dessas coisas que tem e está faltando nesta casa aqui é o quê? Janela, porta, não é isso? Então, o que são as janelas e as portas de uma mensagem? O acesso. Mas isso é feito através de quê? Através de ilustrações. Ilustrações. É o que Jesus usava, as parábolas, metáforas e símiles, e tudo que Jesus usava era para fazer o quê? Era para criar portas, criar janelas. Mas uma mensagem desse jeito aqui também, será que funciona? O que é isso aqui? Janela, porta, janela, janela, janela. Uma mensagem que só tem janela. Será que é boa também essa mensagem? É como alguém subir aqui no púlpito e começar a pregar, e ele cita 10, a Bíblia inteira citada de capa a capa, contando história, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 histórias daquela da Bíblia. O que são cada uma dessas histórias? Janelas. São ilustrações, mas são janelas. Janelas é feita para quê? Para nós visualizarmos, deslumbrarmos, acharmos bonito. Agora, quando começa janela demais, não é bom. Tem alguma coisa errada. Está fora do contexto. O bom mesmo é para cá. O bom mesmo é o quê? Olha aqui. Uma janela maravilhosa que você consegue visualizar tudo que está, olha, se falando, tudo que está descrevendo. Tem mensagem, tem palavras, por exemplo, tem discursos que você vê, ouve discurso longo, tem alguns políticos que você ouve falando, que você não consegue chegar no final, porque é aquele homem do PT, como que chama aquele deputado do PT de São Paulo? Não, deputado... Suplicy. O Suplicy, você escuta ele falando 1 hora, misericórdia, você não entende uma coisa, não desce uma mensagem para o seu coração. Às vezes, palavras, mensagens, pregações também, do mesmo jeito. Às vezes você escuta a pessoa 40 minutos, 1 hora, e ela desce do púlpito e você fala, de que ela falou? O que foi que ela falou mesmo? Nossa, aí você lembra, nossa, falou de Davi, de Golias, de Abraão, de Sansão, de tudo, mas e daí? Às vezes foi uma pregação ou foi uma coisa, mas não teve mensagem, não teve uma mensagem. O que Jesus fazia? Chamava, cativava, trazia as janelas, abria as janelas para fazer o quê? Criar mensagens no coração do povo, e ele conseguia fazer isso. Metáfora, metáfora, fora do contexto, vamos lá. Metáfora é uma comparação que o elemento imita, representa outro, sendo que os dois são essencialmente diferentes. Numa metáfora, a comparação está implícita. O Senhor é meu pastor. Isso aqui é uma metáfora, né? O que é para ajudar a gente? O que é metáfora? Tem que ter o verbo ser aí no meio. Isso aqui, o Senhor está aqui. Vós sois, está aqui. O sal da terra. Será que nós somos sal? Por que alguém fala? Duas coisas completamente diferentes. Jesus usando de metáforas para ensinar. Eu sou o bom pastor. Aqui é mais fácil de nós visualizarmos. Por exemplo, se você, por exemplo, homem, uma metáfora, vamos dar um exemplo. Se você, homem, chegar na sua casa e falar assim para a sua querida esposa, vamos usar de metáfora.
Você que fala assim, amada, eu quero falar uma metáfora para você. E você diz assim para ela, amada, querida, você é uma baleia. O que é isso? O que é isso? Diga para mim. O que é isso? Isso é vontade de acabar o casamento, não é metáfora. Isso é vontade de ficar um mês dormindo sozinho lá na garagem da casa. Falar, amado, eu quero falar uma metáfora para você, olha, presta atenção. Não, então vou falar uma símile. Símile é diferente, é uma comparação que tem como, quando, como. Então você não é uma baleia, você é como uma baleia. Pronto, né? Jesus usava isso aqui para chamar estas atenções dos nossos amados. Muito que ele usava metáfora. Usava de uma coisa que tem nada a ver para dar um sentido daquilo que ele queria passar para as pessoas. Vós sois o sal da terra. Bom, gente, olhar nos olhos de alguém e falar assim, você é sal da terra. Eles entendiam o que era sal. Eles entendiam o que era sal. Mas a mensagem que Jesus queria passar é, eles prestavam, olhavam para o sal serve para quê? Para dar gosto. Então eles vão entender que o sal, se eu for sal, eu tenho que dar gosto onde que eu sou. O sal faz o quê? Tempera. O sal é o equilíbrio de uma comida. Então, aonde eu estiver, eu vou ter que ser o equilíbrio. Então, Jesus usava estas coisas para passar a sua mensagem às pessoas. Vamos mais. Um diálogo também feito de metáforas. Imagina um casal em uma discussão. Olha lá, o homem olhando para ela e diz para ela, usando aqui o ser, você é, então é de forma diretiva, você é um dragão. Que maravilha, olha aqui, o dragão. Agora, pior foi ela falar para ele. Imagina um homem, um cabra macho, receber uma metáfora dessa da sua esposa, e você é uma florzinha. Já pensou que coisa terrível? Metáfora também. Terminando, vou terminar, pode ter certeza. A símile é uma comparação que lembra explicitamente, ou usando como, assim como, tal qual. Eis que vos envio como cordeiros, ao como, aí no meio. Ele é como árvore plantada junto às correntes. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Então isso aqui é uma símile. Jesus faz uma comparação como uma balança. De um lado ele coloca uma coisa, de outro lado ele coloca outra. Parábola, vocês sabem isso aqui também, é a ideia de colocar uma coisa ao lado para efeitos comparativos. Aqui nessa lição aqui, talvez seja o capítulo dos mais bonitos da Bíblia que eu acho. Da Bíblia Sagrada, talvez seja o capítulo que eu acho mais bonito, mais tremendo. Por quê? Quando fala do amor de Deus por nós. Aqui Jesus estava a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Ou seja, uma sessão de achados e perdidos ali no Lucas capítulo 15. Mas ele não começa diferente, ele coloca, olha só como que Jesus usava. Ele envolve os seus ouvintes. Ele, para falar da ovelha perdida, ele começa assim para a multidão. Ele diz assim, olha para as pessoas e diz assim, qual de vós, que tendo 100 ovelhas, ou seja, ele já coloca responsabilidade nas pessoas as quais ele quer ensinar. Isso da parábola da ovelha perdida, da dracma perdida. Ele falando lá no meio da multidão também, das mulheres, ele fala assim, qual mulher que tendo 10 dracmas, perde uma e vai abandoná-la? Ou seja, Jesus envolve as suas pessoas que estão do lado dele, para ele passar também a sua mensagem. Aproveitamento de acústica. Mais uma transparência, nós terminamos. Aproveitamento da acústica que Jesus fazia. Isso aqui é interessante nós notarmos. Jesus era inteligente, muito inteligente. O que vocês estão vendo aqui? Jesus no mar,
e a multidão aonde? Em terra. Isso aqui era que hora? Durante o dia. O que Jesus fazia? Nós sabemos, pela física também, aonde Jesus estava, só para você entender. Durante o dia, o mar está aqui, eu sou o mar, aqui é o mar, aí a terra, continente. Durante o dia, o mar é mais frio do que a terra, porque o mesmo sol que bate em ambos vai fazer com que a terra fique mais quente do que toda aquela quantidade de água do mar. Ou seja, o mar durante o dia fica mais frio. E o som propaga melhor, o vento sopra sempre do mais frio para o mais quente. Ou seja, o vento que Jesus usava, sentado no barquinho, ele pede para Pedro: Pedro, dá licença aqui do seu barco, me empresta o seu barco, vai alguns metros para dentro do mar que eu quero falar com a multidão. Por que ele fazia isso? Porque ele entendia que ele estando lá no meio do mar e a multidão na terra, o som que ele falasse estaria indo do mais frio para o mais quente, ou seja, do mar para a terra sopraria, e a voz dele sem microfone, não tinha microfone, então a voz dele seria mais audível para as pessoas. Aqui não dá nessa coisa para notar, mas aqui ele está num lugar mais alto, as pessoas estão aqui e o mar está lá atrás. Então ele ficava num lugar, quando ele queria falar para as pessoas agora, mais tarde, um pouco mais tarde, ele fazia o inverso. Ele ficava mais em terra e as pessoas ficavam mais próximas do mar. Então o som vinha então o quê? Do mais frio para o mais quente. O mais frio era onde agora? Era a terra. Quando está chegando a noite, a terra fica mais fria do que o mar esquenta mais, continua quente, mais quente. Então ele ficava no lugar mais alto e as pessoas ficavam de costa para o mar, porque ele queria que a voz dele propagasse assim. Tá certo? Quantos entenderam? Diga amém. E esta aqui, as características do ensino de Jesus. Ele era adequado. Jesus ele era adequado para ensinar. Jesus não dava aquilo que as pessoas queriam. A pregação de Jesus não era sobre o que as pessoas queriam, mas é sobre o que elas precisavam. O que a maioria das pessoas hoje fazem? O que a maioria hoje das mensagens que às vezes a gente escuta acontece? As pessoas estão falando aquilo que o povo está querendo ouvir. E isso não faz parte dos planos de Deus. Olha aqui, eu coloquei uma ilustração aqui, e na hora da pregação, você não está enxergando aí, parece que nem eu estou enxergando ali, mas deixa eu ver aqui no computador. Olha o que está escrito naquela mulher ali. Na mulher com aquele cartaz lá, está falando assim, não fale tanto do inferno, como assim aqui no nosso meio hoje. E o pastor está preparando para pregar, e a multidão está lá. O segundo cartaz está dizendo assim: por favor, não chame os nossos pecados de pecado, mas de escolhas ruins. Isso a multidão querendo ouvir o que o pastor vai pregar. O que mais aqui? Outra aqui, vamos ver essa aqui. Diga-nos outra vez o quanto Deus quer nos abençoar. Olha a fome de receber só bênção. Me fala de novo que Deus quer me abençoar. Aquela outra mulher aqui, esta aqui, dizendo assim: verifique se há programação boa para os meus filhos. E esse último aqui, com a mão aqui: lembre-se de quanto dinheiro eu dou a cada semana. Você está com os olhos bons, hein? Lembre-se de quanto dinheiro eu dou a cada semana. Aquele pregador puritano chamado Jonathan Edwards, que é um dos caras mais falados aqui. Tem Moody, tem um bocado. Se você ver os heróis da fé, você vai pegar 11 homens com pregações tremendas. Mas esse Jonathan Edwards, ele é aquele que o sermão mais conhecido dele é Pecadores nas mãos de um Deus irado. Que ele fala do inferno.
Eu ouvi essa pregação dele, alguém pegou do livro, escaneou e colocou na internet. Eu ouvi essa pregação inteira dele, 1 hora de duração, do livro. Né? A pessoa escaneou e foi fazendo e dublado do inglês para o português. Mas quem foi esse camarada? Ele falava só coisas terríveis. Ele falava só coisas do inferno, coisas do final dos tempos. Mas quem foi ele? Olha que eu tive para anotar. Jonathan e sua esposa preste atenção, tiveram 11 filhos. Todos chegaram à idade adulta, dos 11. Fato raro naqueles dias. Em 1900, 200 anos mais ou menos depois, um repórter identificou 1.400 descendentes do casal Edwards. Entre eles houve 15 dirigentes de escola superior, 65 professores, 100 advogados, 66 médicos, 80 ocupantes de cargos públicos, 3 senadores, 3 governadores, vários banqueiros, empresários e missionários. Ou seja, 1.400 pessoas, 200 anos depois, na raiz desta pessoa, foi identificado homens e mulheres de Deus. O que eu quero dizer com isso? Na minha vida, na sua vida, compensa nós pagarmos o preço para que a nossa casa, a nossa família venha estar aqui como nós estamos hoje, servindo a Deus com alegria no nosso coração. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Amado Deus, nós te louvamos porque o Senhor é Deus na nossa vida, o Senhor conhece o nosso coração, a nossa estrutura. Lembra-se, ó Deus, que nós somos pó, nós não somos nada, Pai, mas o Senhor é tudo na nossa vida. Ó Deus, obrigado por este domingo, esse final de semana, obrigado por essa escola bíblica dominical. Cada pessoa, Deus, que está aqui, com um coração contrito, recebendo a Tua palavra. Ó Pai, ensina cada um de nós, ó Deus, nos coloca nos devidos lugares, nos locais aos quais o Senhor quer e deseja que nós possamos estar. A mente nossa, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, ó Pai, que nós possamos receber o novo do Senhor na nossa vida e abandonarmos as coisas velhas, aquelas que nos tiram alegria, nos tiram prazer, e aquelas que às vezes traz acusação do diabo na nossa vida. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém.